Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de devocional, para mais um dia de palavra. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 9, tá bom? Mas vamos estar aqui primeiro convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, Paizinho, que seja mais um dia na tua presença, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero convidar o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade para os devocionais, a qual o Senhor tem falado conosco, nos direcionado, nos ensinado o caminho que devemos andar e nos ensinado, Pai, a forma correta de te buscar, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu peço a presença do Espírito Santo nesse local, Senhor, a qual ele possa vir falar aos nossos corações, nos dar maior entendimento da tua palavra, Senhor, e assim nós consigamos, Pai, andar em harmonia contigo, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 9, que fala assim: Se obedecerem a todas as leis do Senhor nosso Deus e cumprirem todas as suas ordens, ele fará com que sejam seu único povo, o povo escolhido, como prometeu em juramento a vocês. Todos os outros povos do mundo verão que vocês pertencem a Deus, o Senhor, e terão medo de vocês. Somente o 9 e o 10. O que Deus quer nos ensinar com isso aqui? Se você pegar para ler o capítulo 28, você vai ver que a partir do versículo 1, aqui é as leis para os obedientes. Quais seriam as recompensas que as pessoas obedientes à palavra, que têm temor a Deus, receberiam? Então seria interessante vocês pegarem para ler o capítulo 28, desde o versículo 1, para vocês verem quais são os tipos de bênçãos que vocês vão ter perante a sua obediência a Deus, tá? Através da palavra dele. E o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? A promessa, o milagre, o sonho, a palavra lançada sobre a sua vida, ela vai se cumprir mediante a sua obediência e fidelidade a Deus. A obediência e a fidelidade são primordiais para você vir a viver os planos de Deus. E eu não falo aqui somente pessoas que aceitaram Jesus, pessoas que abriram a porta. Eu falo aqui por um todo, entende? Porque desde o nosso nascimento, desde quando a gente vem ao mundo, que a gente começa o nosso processo de evolução humana, a gente tem noção do que é certo e o que é errado. A gente, com o passar do tempo, a gente vai adquirindo noção do que é certo e do que é errado. E com o passar do tempo, pessoas na nossa volta, pais, familiares, amigos, estranhos, pessoas à nossa volta, elas nos instruem como que nós devemos andar, o que nós devemos fazer, o que é certo e errado. E conforme a gente vai desenvolvendo como ser humano, conforme a gente vai passando, o decorrer do nosso processo, desde quando a gente nasce até a fase que a gente está hoje, seja a fase adulta, seja a adolescência, seja a juventude que você esteja, entende? Você aprendeu o que é certo e o que é errado. E quando você age pelo lado que é certo, ok? Você está indo de acordo com a vontade de Deus. Mas quando você quando você começa a agir do lado errado, você está indo em desobediência a Deus. Independente ou não se você viveu o evangelho, independente ou não se você abriu a porta para Jesus. Mas quando a gente abre a porta para Jesus e Jesus vem fazer morada na gente, a gente tem um compromisso, uma responsabilidade maior. Por quê? Porque a gente não está mais cego. A gente não tem mais as vendas nos olhos. A gente consegue discernir o que é bem e o que é mal. E se você aceitou Jesus, abriu a porta e começa a fazer algo errado, começa a ir pelos caminhos tortuosos, que antes você não tinha conhecimento, mas agora você tem conhecimento e você sabe que aquele caminho era errado, você está entrando em discordância com Deus, você está entrando em desobediência a Deus, entende? Então, qual é a tendência dessa quando a gente entra em discordância? É Deus pesar a mão sobre nós. Mas quando a gente entra em obediência, independente ou não do tempo que você recebeu a palavra, a gente precisa ter como consciência que aquela palavra lançada sobre a nossa vida, ela vai se cumprir no tempo de Deus, em determinado tempo. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu vou até mostrar a Bíblia para vocês. Essa Bíblia, ela me acompanha desde os meus 18 anos de idade. Foi a minha primeira Bíblia, tá? E eu não sei se vocês conseguem reparar, mas vocês estão vendo aqui que existe datas e ela tá toda rabiscadinha. Por que ela tá assim?
Porque desde quando eu medito por gente, desde os meus 18 anos, eu sempre datei as frases que Deus fala comigo. Por que eu mostrei isso aqui para vocês? Porque do Espírito Santo, na hora que eu fui fazer agora o devocional, o Espírito Santo me trouxe à memória algo. E eu quero compartilhar com vocês. Essa passagem de Deuteronômio 28, Deus me deu a primeira vez em 2007. Eu tinha 26 anos. E depois ele me deu de novo em 2019. Eu tinha 38 anos. Que é a parte da obediência a Deus. E o que eu tenho para falar com vocês? Aqui fazendo um devocional hoje, eu vi que justamente essa parte, né, que eu li aqui com vocês, toda a parte do 28 em si, eu vi que situações que Deus estava falando comigo ali através da palavra estão se cumprindo na minha vida hoje. Entende? Então, independente do tempo que Deus lançou a palavra na tua vida, naquela época, quando Deus lançou a palavra na minha vida aos 26 anos, eu não tinha noção de quem eu ia me tornar no dia de hoje. Eu não tinha noção de quem eu ia me tornar no futuro. Quando ele relançou, ele reafirmou a palavra aos 38 anos, eu também não tinha noção do que eu ia me tornar no futuro. Entende? Então, muitas das vezes, a gente recebe as palavras de Deus que é lançada sobre a nossa vida e a gente não tem noção do que a gente está recebendo. Então, o que Deus nos aconselha? Toda vez que alguém lançar uma palavra de bênção na sua vida, lançar uma profecia na sua vida, acredite nessa profecia, acredite na palavra. Ou até mesmo através da palavra de Deus na Bíblia, quando Deus lançar com você no seu devocional diário em casa, que você busca ele na sua intimidade, ele lançar para você uma palavra, grifa lá, coloca a datinha, coloca algo lá que você venha lembrar depois o que seria aquilo ali, entende? E para você, quando Deus te der a oportunidade de você ler de novo, foi o que aconteceu comigo agora, você lembrar que lá atrás Deus te deu uma palavra, que lá atrás ele lançou uma profecia na sua vida, ele te deu uma palavra de conforto, ele te deu uma palavra lhe dizendo o que ia acontecer contigo futuramente, entende? Então, o que a gente aprende disso aqui? Toda palavra que Deus lança na nossa vida, ela não volta vazia. Então, pode passar o tempo que for, entende, gente? Pode passar o tempo que for, que a palavra de Deus vai se cumprir. Só que a gente precisa entender que a gente está em processo com Deus desde quando a gente nasce. Existe o processo de cura e libertação com Deus, a partir do momento que a gente aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Ou seja, Ele está nos preparando para a promessa, para o milagre. E existe o processo que nós estamos desde o dia que nós nascemos, que foi o nosso desenvolvimento como ser humano, para a gente poder vir se tornar pessoas boas, para vir se tornar quem nós somos hoje. Entende, gente? Então, desde quando você nasceu, desde antes quando você foi gerado no ventre da sua mãe, Deus já tinha um plano para você traçado. Ou seja, desde antes de você se tornar um embrião, o seu futuro já estava pronto. Você não veio ao mundo por acaso, você não veio ao mundo porque meus pais resolveram ter um filho ou não resolveram ter um filho e eu fui obra do acaso. Não, você não é obra do acaso. Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano para você. Cabe a você querer descobrir que plano é esse, cabe a você querer buscar em Deus a resposta, cabe a você querer ter intimidade com Deus para poder viver os planos do Senhor. Entende, gente? Então, a palavra lançada na sua vida hoje pode não fazer sentido para você hoje, ou pode não ter feito sentido para você quando você recebeu há uns anos atrás. Entende? Mas se você permanecer em Deus, se você for obediente às suas leis, se você for obediente à sua palavra, se você buscar Deus em espírito e em verdade, se você tiver relacionamento com Deus, priorizar Deus na sua vida, a palavra ela vai se cumprir na tua vida, mediante ao teu posicionamento, mediante a você exercer a sua fé, mediante a você acreditar em algo que você não vê, mas sabe que existe. Porque Deus, gente, Deus é fé. Deus a gente não vê, mas a gente sente, a gente sabe que Ele existe. Mas a gente também só consegue senti-lo e ter essa certeza que Ele existe a partir do momento que a gente começa a ter relacionamento com Ele, buscando a Ele no nosso secreto, buscando a Ele na nossa intimidade. Entende, gente? Então, vocês conseguem entender a abrangência e a importância que tem da gente buscar a presença de Deus? Não é somente para milagre, não é somente para promessa, não é somente para planos futuros, não é somente, é para um todo.
Entende? Deus é relacionamento, Deus é intimidade, Deus é a proximidade, entende? Deus quer isso da gente, Deus quer que a gente se aproxime dele, Deus quer que a gente tenha um relacionamento com ele entre pai e filho. Deus quer isso contigo, entende? Então, quando a gente consegue ter esse relacionamento com Deus, e que a gente consegue desenvolver isso na nossa intimidade com ele, na nossa individualidade. Eu não estou falando aqui de relacionamento, de você pegar, sair de casa, ir a uma denominação, congregar, voltar para casa, continuar a tua vida. Não estou falando disso. Eu estou falando de relacionamento. Você pode sair da sua casa, ir até um local, congregar, escutar o pastor falar e voltar para casa. Porém, além disso, você precisa também buscar a Deus na sua individualidade, no seu secreto, na sua intimidade. Entende? A salvação se dá por intermédio de Jesus, mas a eternidade se dá por intermédio de relacionamento com Deus. Você só vai viver a eternidade se você tiver relacionamento com Deus. Então você precisa se preparar, ter esse relacionamento, essa disponibilidade no teu coração em querer estar na presença do Senhor. Precisa se pagar um preço para estar na eternidade com Deus. Entende? Não é apenas falar, abrir a porta, reconhecer e vou passar a eternidade com Deus e vou viver a minha vida aqui. Não. Você precisa de uma preparação. Você precisa abrir a porta, você precisa ter relacionamento com Deus, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa buscar, você precisa querer. Entende, gente? A gente precisa ser preparados para estarmos na presença de Deus. Deus é santo. Não existe pecado em Deus. Então a gente precisa ser purificado para estar na presença de Deus. E quando a gente tem consciência disso, que a gente continua, que a gente começa a querer buscar a presença de Deus e começa a querer estar na presença de Deus, automaticamente o nosso espírito ele vai ficando despertado e avivificado e fortalecido em Deus. E a gente, nossa casca, nossa consciência, tudo, a gente começa a se afastar de tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Entende? Porque a prática de você buscar a palavra, de você buscar a presença de Deus, ela vai te induzindo a você se afastar. O próprio Espírito Santo vai te convencendo. Por quê? Porque você vai tendo mais intimidade, você vai sentindo mais a presença de Deus, você vai buscando mais a Ele. Entende, gente? Então, obedeça. A chave para você viver os planos de Deus na sua vida é a obediência, é a fidelidade. Entende? É relacionamento. Então, quanto mais você buscar a Deus no seu secreto, quanto mais você priorizar a Deus na sua vida, mais de Deus você vai ter, mais obediente você vai ser, mais portas se abrirão, mais virtudes virão sobre ti, mais bênçãos virão sobre ti. Os planos do Senhor vão ser concretizados, a promessa vai chegar, o milagre vai chegar. Só depende de você. Só depende de um posicionamento seu. Só depende de você querer estar na presença dele, querer viver os planos dele, querer sair desse mundo, desse cativeiro, dessas más escolhas que você fez, se arrependa do que você fez, enfim, continue nos caminhos do Senhor, entende? Não vá só congregar em denominações, busque Deus além, dependa de Deus, entregue a tua vida, o controle da tua vida na mão dele, verdadeiramente, entregue e deixa ele fazer, deixa ele administrar, deixa ele te guiar pelos caminhos que ele sabe que você deve andar, entende, gente? Bom, vamos estar aqui e lembrando, me veja como exemplo. Eu realmente me surpreendi quando eu fiz o devocional hoje. Então, se Deus lançou uma palavra para mim aos 26 anos, depois aos 38 e agora de novo, é porque a palavra, isso é uma prova que a palavra se cumpre. A palavra realmente que foi lançada ali está se cumprindo na minha vida hoje. Entende? Então, não abandone os caminhos do Senhor, por mais difícil que seja, exerça a sua fé. Entende? E busque ao Senhor a todo instante. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Continue reto, olhando para frente. Tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Pai. Obrigada por sempre ser fiel a nós, Pai. Obrigada por estar sempre cuidando de nós, Pai. Mesmo quando a gente se desvirtua do Teu caminho, mesmo quando a gente se afasta do Teu caminho, mesmo quando a gente está longe de Ti, Senhor, o Senhor cuida de nós, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, nos dê corações mais disciplinados, Pai, em buscar a Tua presença, estar na Tua presença.
Nos dê corações mais obedientes à Tua palavra, Senhor, e querer estar contigo, Pai, e ser eu contigo, Pai. Senhor, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ter o coração despertado, Pai, em buscar a Tua presença, em fazer leitura da Tua palavra e buscar a vir a ter relacionamento contigo, Pai. Pelo poder do nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Que você venha ter um dia espetacularmente bom na presença de Deus, tá bom? Fique na paz, que Deus abençoe. Tchau, tchau.